Salmo conhecido entre os nossos irmãos judeus como Sef Terrilim, o livro dos cânticos, o livro dos louvores, orações do povo de Israel. E como sempre eu ministro, falo dessa parte. O livro de Salmo ele é um já compilado de orações, louvores, cânticos. Quando o povo saía para a guerra, eles salmodiavam a Deus, tanto na vitória, presta atenção, tanto quando eles ganhavam luta, quando eles tinham vitória em suas lutas, eles louvavam a Deus com a vitória que eles ganhavam, e quando eles perdiam também, eles também louvavam a Deus quando eles perdiam também. Isso quer dizer que adorador não somente adora quando tem vitória. Quando a coisa não sai do nosso jeito, é porque não chegou a hora e a gente tem que adorar. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é Deus em todo o tempo, né? Então, o segredo do povo de Israel é que não importava as circunstâncias, eles iam adorar. Se eles ganhavam, se eles perdiam, eles iam ganhar de todo jeito, porque eles iam adorar a Deus. Essa é uma grande vitória, né? Você adorar a Deus tanto na bênção quanto na tribulação, né? Vamos ler aqui um salmo aqui que eu gosto muito desse salmo. É pouco falado esse salmo, tá? Você conhece mais o Salmo 23, eu creio, né? O Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. É muito bom esse salmo, né? Ô glória! O Salmo 91 é bem conhecido, né? O Salmo 91, 7. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Ô glória! Louvado seja Deus, é muito bom. Salmo 91, 10 também diz. A Bíblia também vai dizer no Salmo 91, 10 que também é uma bênção de Deus, né? Que nenhum mal sucederá à sua casa. Ô glória, e nem praga alguma. Aleluia. É bênção de Deus, né? Glória a Deus. Mas tem um salmo, o qual o nosso irmão Davi escreveu, que eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse salmo. Um salmo que mostra a humanidade do homem, um salmo que mostra a fraqueza do homem, principalmente a de Davi. Muitos conhecem Davi por ele ser um guerreiro, por ele ser o segundo coração de Deus, né? Eu conheço ele assim, um vitorioso, alguém intocável, né, Davi? Mas Davi era homem falho igual qualquer um de nós. E nesse salmo ele esboça a sua fraqueza a Deus. Nesse salmo ele se derrama, ele se derrete diante de Deus. Ele pede misericórdia a Deus nesse salmo. Aleluia. Amém? Vamos ler a partir do verso 10 do Salmo 51. A partir do verso 10 e 11, nós vamos ler. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Presta atenção. E aqui foi Davi falando para Deus. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Vou repetir para você. Salmo 51, verso de número 11. Olha só o que Davi fala orando a Deus. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o valor que o nosso irmão Davi, o homem o qual Deus usou poderosamente, um homem que foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. Você conhece a história do nosso irmão de Davi, você conhece que ele foi escolhido entre os seus irmãos. Deus ordenou que Samuel, o profeta, fosse até a casa do seu pai Jessé escolher um novo rei, porque o primeiro rei, Saul, já tinha se afastado de Deus. Saul estava no trono, mas Saul não tinha mais a presença de Deus. Aleluia. Saul estava sobre o poder, mas o poder de Deus não estava sobre ele. Veja que coisa, né, irmãos? Aí Deus, por ver que Saul tinha se desviado dos seus caminhos, o que Deus fez?
escolheu alguém segundo o seu coração, esse por nome Davi. Você conhece a história, Samuel vai até lá, Samuel pede para Jessé mostrar os seus filhos, Jessé assim, de um já por um ele mostra, só que Deus não escolheu nenhum desses. Aleluia. O que Deus escolheu não estava ali junto entre eles. Às vezes, irmãos, Deus escolhe, não é por grupo, e sim Deus conhece o coração de cada um. Aleluia. Talvez o que Deus está escolhendo pode não estar no meio daqueles que você acha que está, porque Deus conhece o coração de cada um. Veja que o primeiro que veio se apresentar diante já de Samuel, Samuel achou que ia ser aquele. Samuel achou que aquele era o rei, pela aparência dele, pela beleza dele. Samuel, no seu pensamento, falou, com certeza, é esse que Deus escolheu. Mas Deus falou para Samuel, falou, não se atente à aparência, Samuel. Eu olho o coração. Então, às vezes, a aparência, irmão, vai te enganar. A gente vai escolher alguns pela aparência. Ou seja, você vai ver, aquele ali canta bem, é afinado, mas será que ele está bem com Deus? Será que ela está bem com Deus? Porque a Bíblia também vai dizer que esse povo me honra com os lábios, mas o coração, olha o que nós estamos falando, o coração está longe de mim. Às vezes a pessoa canta bem, não quero dizer que todos que cantam bem estão longe do Senhor. Eu estou dizendo que há pessoas que assim tem, existe. E às vezes você vê aquele irmão que não tem aquela voz abençoada, né? Não é tão afinado, canta fora do playback, mas a unção está sobre ele, Deus escolheu, né? E a gente não entende isso, porque isso aí é o poder de Deus, irmãos. Às vezes um irmão que prega a bênção, aquele irmão que sabe fazer uma boa exegese, uma hermenêutica, e ele fala tudo, a oratória dele é uma bênção. Você, meu Deus, que homem usado por Deus. Você pensa logo assim. Nem todos, irmãos, que têm toda essa inteligência é aquele que serve a Deus. Aleluia. Às vezes tem um irmãozinho que nem sabe falar direito, chama Jesus de Jesus, e Deus está com ele. Então não vamos nos enganar pela aparência, irmãos. Você lembra daquela já passagem que quando Cristo está com fome e ele vê uma figueira de longe e ele vê as folhas, tudo bonito, né? Nossa, que folhagem bonita de longe. Parecia, pela aparência, parecia que tinha fruto, né? Mas quando Jesus se aproxima, não tinha nenhum fruto. Era só a aparência. O que foi que aconteceu? Você conhece? Jesus amaldiçoa aquela figueira, porque só tinha aparência. Quero te dar um recado aqui, meu irmão. Não viva de aparência. Não viva de aparência. Tenha vida com Deus no altar, mas tenha vida com Deus fora do altar. Porque é fácil ser crente dentro dos templos, é fácil ser crente. Eu falo isso para a igreja. É fácil ser crente dentro das quatro paredes na igreja. Difícil é você mostrar isso do lado de fora, você ser igreja do lado já de fora. Não estou pregando contra a igreja, não, porque eu também dirijo a igreja. E eu sei quanto é importante nós estarmos dentro dela para adorar a Deus, para ter comunhão entre os irmãos. Mas o que o povo peca hoje em dia, erra, é porque eles deixam de ser igreja lá fora. Quando sai de dentro da igreja, eles deixam de ser igreja. E não pode ser assim. A igreja a gente só tem que reunir para adorar a Deus, dar glórias a Deus. Mas fora, a gente tem que fazer nossas ações de igreja. E tem muita gente, meus irmãos, não era sobre isso que eu queria dizer, mas o Espírito Santo me leva, vivendo só de aparência, vai para a igreja. Tem gente que nem consegue mais frequentar dias de culto, só aparece em dia que eles querem. Aí
vai colocar aquela roupa já bonita, né? Um terninho, uma saia, e bota a Bíblia, e vai para a igreja, fica vivendo só de aparência, mas o resto da semana não vive como Deus quer. Se afastou. E eu digo para você aqui, pastor Romildo diz, eu digo para você, tem mais crente desviado dentro da igreja do que fora. Sabia? Tem muitos, vivendo só de aparência. A palavra de Deus diz nos seus evangelhos que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Irmãos, nós temos que pregar na atualidade agora a mensagem pura, o evangelho puro, irmãos. Aleluia. Está tendo muito oba-oba, campanhas o qual chama de atenção só de homem. A mensagem não está sendo mais pregada, irmãos. Trocaram a Bíblia por festas, por farras, por eventos, por luzes, fumaças. Cadê o culto? Cadê a adoração a Deus? Trocaram a glória de Deus para paixões infâmias. Aleluia. Não está sendo pregada a verdadeira palavra, o qual Deus quer salvar a sua vida, a sua casa, libertar os seus. Aleluia. Jesus cura, liberta e salva, ele é o mesmo, a mensagem é essa. Glória a Deus. Não precisa enfeitar muita coisa, irmãos. Nós devemos seguir o que Jesus quer e parar de viver de aparências, irmãos. Porque o reino dos céus está próximo. Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem parou de ser pregada, não são todos os lugares que você ouve isso aí mais. Porque parece que isso aí virou já uma espécie de uma frase de efeito. Ah, Jesus está voltando, aí terminou, amém, amém, irmão, amém. Pai, parece que não querem que Jesus volte, irmãos. Meu Deus. Jesus está voltando, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Aonde você tem colocado a sua confiança, meus irmãos? Cadê aquele primeiro amor? Você lembra daquele primeiro amor? Glória. Onde você não olhava para o homem, você ia somente para adorar a Deus, não importava quem ia pregar, não importava quem ia louvar, você ia lá para adorar a Deus, somente isso. E você voltava cheio da graça, do poder de Deus, porque a presença de Deus era real. Agora, aqui nesse salmo onde nós lemos agora, no verso 11 do capítulo, ou do salmo, melhor dizendo, 51, a Bíblia vai dizer que Davi fala: não me lances fora da sua presença. Olha só, Davi, agora a gente conclui aqui, Davi estava dizendo: Senhor, eu não quero viver de aparência. Glória a Deus. Ele falou: não me lances fora da sua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi não queria viver de aparência, irmãos. Você que conhece a Bíblia, você que prega, você que tem o conhecimento desse salmo, você sabe que esse salmo aqui foi escrito por causa de um adultério de Davi. No tempo que os reis iam para a guerra, a Bíblia vai dizer que Davi, o rei Davi, resolveu ficar em casa. Mas era tempo dos reis, todos os reis, irem para a guerra. Aleluia. Não era tempo de Davi ficar em casa. Verdade. Davi resolveu ficar em casa. Deus não se agradou disso. E sabe o que acontece? Quando Davi resolve ficar em casa, a Bíblia diz que ele acorda uma certa hora e resolve dar uma passeada no terraço do seu palácio. Ele avista uma mulher por nome Betseba, que era mulher de um soldado dele. Que coisa, meu Deus do céu.
Quanta coisa errada está acontecendo em nosso meio, irmãos. Parece que essa mensagem foi escrita agora, irmãos. Porque tem muitos vivendo desse jeito, irmãos. A minha oração é que Deus varra dos altares esses profetas, esses falsos profetas, que fica se escondendo, fica usando uma aparência e não é. Pessoas que vivem cobiçando mulheres do próximo, mulheres que vivem cobiçando marido da próxima. Davi cobiçou a mulher do seu próximo, ou seja, além de cobiçar, era alguém conhecido dele. Irmão, cuidado, irmão. Cuidado. Era alguém conhecido que estava na guerra. Davi, que era rei, não foi para a guerra. Agora, um dos seus soldados foi para a guerra. E aproveitou ele que esse estava fora, quando ele soube que era uma mulher desse, ele mandou chamar ela foi. E que mulher também, né, irmãos? Que mulher também. Não vamos só falar do rei, vamos falar também dessa tal de Betseba, né? Se fosse uma mulher fiel, ela não aceitaria nenhuma proposta. Pode ser rei, pode ser o que for. Se é fiel, não aceita a proposta de ninguém. O inimigo está fazendo isso, irmão. Sabe? Está entregando pratinhos, bandejas. E o inimigo sabe o seu ponto fraco, tá? O inimigo sabe. O inimigo sabe realmente onde está o seu ponto fraco. Mandou essa já bandeja para Davi. Primeiro, ele fez o quê? Ele fez com que já Davi não fosse para a guerra, ficou em casa. Olha só o que dá se a gente não continuar a obra, a gente resolver descansar. Davi resolveu ficar em casa. O inimigo trabalhou em sua mente, fez com que ele pecasse contra Deus, porque isso aí estava na lei, está na lei, no decálogo. Está lá escrito que não pode cobiçar a mulher do próximo. Davi cobiçou. Olha só o que o inimigo fez na vida dele por uma decisão dele errada. Era para ele estar na guerra, ele resolveu ficar em casa. Dar uma descansada. O inimigo bagunçou toda a vida dele. Meu Deus. E além disso, você conhece essa história, né? Além disso, ele ainda mandou matar o marido da mulher. Que coisa, né? Ou seja, Davi estava vivendo nessa época de aparência. Ele não era mais aquele rei de primeiro a Samuel. Ele era um outro rei segundo a Samuel. Primeiro a Samuel, Davi foi aquele que já matou urso, matou já leão, enfrentou já Golias. Era o Davi de 1 Samuel. É esse Davi que Deus está procurando, de 1 Samuel. Em 2 Samuel, você vê Davi caindo aqui, no capítulo 11, cobiçando a mulher do próximo. E foi esse Salmo 51 que a gente leu. Davi estava dizendo: Senhor, eu não quero viver mais de aparência. É o que diz aqui. Se você for ver a revelação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi viu que a única coisa que ele tinha, ele não queria já perder. Davi tinha riqueza, Davi tinha fama, Davi tinha tudo. Mas ele sentiu que a maior das coisas que ele tinha era a presença de Deus. E ele não queria já perder. Ele foi aqui diante de Deus, envergonhado, tá? Envergonhado, ele foi pedir perdão a Deus. Tanto que aqui mesmo no Salmo 51 ele fala: Senhor, me lava. Ele estava se sentindo sujo. Você que viu essa live até agora, não sei o que você fez. Não sei como é que você se encontra agora, mas Deus está te dando uma outra chance agora. Não sei aonde foi que você errou, mas eu quero profetizar para você que Deus está te dando uma outra oportunidade. Aleluia.
E se você pensa que o Espírito Santo, ele não vai mais te usar, eu digo para você, peça perdão agora a Deus. Peça perdão, faça que nem Davi. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, quero abençoar a sua vida, a sua casa, e quero dizer para ti, não saia da presença de Deus. Pare de viver de aparências. Pare de viver de aparências. Seja realmente um servo de Deus e uma serva de Deus. Amém? Quero deixar mais um verso aqui para você guardar. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35. Passaram céu e terra, mas as minhas palavras jamais irão passar. Se Deus tem prometido algo sobre a sua vida, a sua casa, filhos, enfim, a palavra de Deus não cai por terra, ela vai se cumprir na sua vida. Amém? A missionária, minha esposa, vai fazer uma oração e a gente vai estar finalizando essa live. E que Deus vos abençoe. A terça-feira, ou antes de terça-feira, enfim, mas até terça-feira a gente abre uma outra live aí para abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, pessoal. Vamos orar então nesse momento. Gostaria de estar deixando algo que o Senhor tocou no meu coração. Não importa a circunstância que você se encontra, mas faça prova com Deus. Enquanto eu oro aqui, ora junto aí. Declara, levante a mão sobre a tua casa, a tua família, e Ele vai te responder. Enquanto eu oro aqui, você ora aí, clame aí. Mesmo você se sentindo indigno de chegar à presença do Senhor, Ele diz que Ele vai te ouvir se você abrir o seu coração. E se nesse momento você disser para Ele que precisa dele, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Em Jeremias 33:3, ele manda o profeta falar ao povo cativo que eles estavam breve para ser liberto, mas que Deus queria ouvir o clamor deles. Então por isso, clame. E ele ainda mandou dizer para clamar, porque ele iria responder e seria coisas grandes que eles não sabiam, não conheciam, grandes e firmes. Ele vai fazer notório. E isso que você está passando hoje vai servir de testemunho, porque Deus, quando Ele liberta, verdadeiramente vocês são livres. Quando Deus nos toca, verdadeiramente está na mão dele e não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Pai amado, soberano, eu te peço agora nesse momento, Senhor, aonde essa mensagem chegar, eu te peço, Pai, que tu vá tocando sobre esse lar, sobre essa vida, Senhor, que nesse momento está se ajoelhando, que está crendo, ó Pai, no teu poder, na tua misericórdia, que diante de ti, Senhor, está confessando que é fraco, é falho, Pai, que falhou sim, mas que tu é poderoso para mudar, para dar vitória, para dar escape nessa hora, para libertar de verdade. Pai, a palavra de Deus tua, Senhor, no Evangelho de São João, capítulo 8:32 diz que o Senhor é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a tua palavra, Senhor, que nos liberta. É a tua palavra que nos santifica. E em João capítulo 8, Senhor, e versículo de número 36, diz que verdadeiramente tu nos libertar, Senhor, verdadeiramente seremos livres de verdade. Uma vez livre, sempre livre para te adorar, Senhor, para te louvar. Põe em liberdade esse que antes louvava, que retorne, restaure, Senhor, os princípios, aquele que se santificava e buscava, aquele que tinha temor de ti. A partir dessa oração, Senhor, que entre nesses corações o temor novamente, que retorne à casa do Pai, que retorne buscar você, Senhor, com todo o coração, humilhando diante da tua mão potente,
tu faz. Pai, que dessa vez, Senhor, a glória dessa segunda casa seja maior do que a primeira. Que dessa vez, Senhor, tu possa resgatar, possa fortificar na graça e no teu poder. Que abra a mente, Pai, e veja que o poder de libertação vem de ti, de restauração, Senhor, e de cumprimento da tua promessa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, ele curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, eu trago de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho, cura as feridas que o vento deixou. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.